Tudo parecia normal até aquele instante. Eu estava ajoelhada no chão da cozinha, metade enfiada debaixo da pia, com uma chave inglesa enferrujada na mão e o cabelo preso num nó desajeitado que ameaçava desmanchar a cada movimento. A goteira tinha transformado o tapete numa pequena mancha escura, e me peguei falando com os canos como se fossem velhos amigos que tinham decidido brincar justamente comigo. Eu tinha fechado a torneira, mas de vez em quando uma gota conseguia escapar do sifão, caindo com uma paciência quase didática. Estava concentrada numa porca que não queria girar quando bateram na porta. Levei um susto e bati a cabeça na borda do armário, soltando um gemido abafado que não assustaria ninguém, mas foi suficiente para me fazer perceber que talvez aquele serviço pedisse mais habilidade do que eu tinha. Saí debaixo da pia com a graça de um gato molhado e abri a porta ainda segurando a chave inglesa. Na minha frente estavam 2 técnicos. O mais velho, com a barba já salpicada de grisalho e um ar tranquilo, apresentou-se como Antônio. Tinha ombros largos e um olhar claro, cortês sem ser invasivo. O segundo, mais jovem, alto e com o rosto marcado pelo sol do dia, disse chamar-se Miguel. Carregava a caixa de ferramentas como se fosse uma extensão natural do braço e tinha aquele tipo de sorriso que não exige atenção, mas acaba ganhando porque é sincero. Dei-lhes espaço e convidei-os a entrar. Desculpem a aparência, foi um braço de ferro com uma ligação teimosa, disse, levantando a chave como prova do crime. Miguel riu baixinho, um som breve e gentil, e apoiou a caixa ao lado da mesa. Vou dar uma olhada, propôs Antônio, sem pressa. Se quiser, podemos mostrar-lhe os passos, para que da próxima vez consiga fazer sozinha o que for seguro. Gostei daquela segurança. Não soava paternalista, era pragmática. Assenti e, antes de voltar para os canos, perguntei se gostariam de um café. Antônio aceitou com prazer. Miguel, olhando para o relógio como se pedisse permissão ao tempo, disse que sim, se não fosse incômodo. Enquanto a máquina fazia barulho, contei que o problema tinha começado a noite anterior, primeiro imperceptível, depois mais insistente. Tinha colocado uma bacia, mas não conseguia identificar de onde exatamente vinha a água. Antônio ajoelhou-se e, com um gesto medido, fechou o registro. É como uma pausa, disse. Quando se sabe onde estamos, podemos recomeçar melhor. Miguel abriu a caixa e tirou um pequeno rolo de fita de teflon, juntas novas e um pano absorvente. Observava as mãos dele mexerem-se com ordem e notei que ambos tinham um jeito de ocupar o espaço que não impunha nada. Cada ação tinha uma razão e deixava o ar limpo, como um corredor livre para passar. Quando voltei com as chávenas, eles me convidaram a chegar mais perto. Quer ver? Perguntou Antônio. Claro, respondi, agachando-me a uma distância confortável. Explicou que a porca que eu tentará desapertar não era o problema principal. A vedação do sifão estava comprometida por uma junta gasta e por uma montagem feita anos atrás com pressa demais. Não é culpa de ninguém, precisou. As coisas envelhecem como as golas das camisas. Chega um momento em que já não encaixam como antes. Miguel colocou o pano sob a junta, tirou a peça, mostrou-me depois, num tom de instrutor paciente, explicou a sequência. Fechar a água, secar, desmontar com cuidado, limpar as junções, substituir a junta, enrolar o rosca com um par de voltas de teflon, apertar sem forçar. Aqui conta mais a medida do que a força, acrescentou. Quando sentir resistência, pare um momento e escute o que a peça está a dizer. Sorri, era um conselho aplicável a muitas coisas na vida. Enquanto trabalhavam, perguntaram por que eu tinha tentado fazer sozinha. Gosto de entender como as coisas funcionam, disse. E é a minha casa. Sinto-me melhor se posso contribuir para cuidar dela, mesmo que em pequenos gestos. Antônio sorriu. É uma bela forma de dizer isso, contribuir. Ninguém tem que saber tudo, mas cada um pode aprender um passo. Aquela frase ficou na minha mente como um bilhete preso na porta do frigorífico com um ímã. O vazamento desistiu em menos de meia hora. Secaram cuidadosamente o móvel, verificaram que tudo estava em ordem, abriram a água e ficaram em silêncio por alguns segundos a escutar. Nenhuma gota. Miguel indicou o registro lateral. Se acontecer de novo, este é o ponto para fechar imediatamente. Escrevimos? Tirou uma etiqueta do caderno e escreveu, água fria, fecho rápido. Entregue-me a caneta. Quer acrescentar algo para se lembrar? Pensei um instante e escrevi. Primeiro passo, calma. Colocamos a etiqueta em lugar visível. Senti uma gratidão simples, como encontrar finalmente a gaveta certa para algo que andava perdido há meses. Antes de irem embora, perguntaram se havia mais alguma coisa que me preocupasse em casa. Hesitei,
Depois confessei que a porta da varanda emperrava e que uma porta da despensa assobiava a cada abertura. Podemos dar uma olhada rápida, ofereceu Antônio, sem impor-se. Segui-os. A porta tinha a fechadura desalinhada, bastou regular um pino. A porta que assobiava precisava só de uma gota de óleo e um parafuso apertado. Coisas pequenas, mas o efeito foi grande. O ar pareceu ficar mais calmo. Às vezes são os detalhes que decidem o ruído de fundo do dia, disse Miguel. Pensei em quantas vezes tinha negligenciado detalhes que poderiam tornar a minha vida mais simples. Acompanhei-os até a porta. Se precisar, ligue-nos, disse Antônio, deixando-me um cartão com o nome e o número escritos numa caligrafia clara. Miguel acenou com a mão e um leve movimento da cabeça. Fiquei sojinha na cojinha. O silêncio que se seguiu não era vazio, parecia que o espaço tinha respirado mais fundo. Olhei para o móvel da pia como se fosse um quarto recém-arrumado, sentindo que, naquele pequeno gesto, tinha aprendido algo útil. Não tanto sobre canos, mas sobre mim. Podia pedir ajuda sem me sentir menos capaz e podia aprender sem me sentir atrasada. Na manhã seguinte acordei antes do habitual. Abri a janela e o ar fresco entrou com cheiro a pão acabado de sair do forno da esquina. A goteira tinha desaparecido, mas dentro de mim corria uma sensação contínua, um desejo de pôr ordem noutras pequenas coisas negligenciadas. Peguei num caderno e fiz uma lista, não muito longa para não me desencorajar. Limpar o filtro da máquina de lavar, arrumar as gavetas dos talheres, colocar feltros nos pés das cadeiras, verificar as juntas das janelas. Cada tarefa era um lembrete de cuidado, nada de pretensioso. Às 10 bateram a porta novamente. Não tinha chamado ninguém e por um momento pensei que fosse uma entrega. Abri e encontrei Miguel no patamar, com uma bolsa menor do que no dia anterior. Passava por aqui para um controlo de cortesia, disse num tom simples. Ontem arrumamos o vazamento, mas às vezes o material novo precisa de uma segunda olhada no dia seguinte. Se não for incômodo, queria verificar o sifão e o móvel. Dei-lhe passagem. Levei para a cozinha 2 copos de água. Miguel pousou a bolsa e lavou as mãos. Posso? Perguntou, apontando para o móvel. Claro. Agachou-se e examinou as junções, passando o dedo seco pelos pontos sensíveis. Está tudo bem. A junta assentou-se. Sem sinais de umidade, disse, levantando-se. Notou o meu caderno aberto na mesa. Lista de trabalhos? Sim. Respondi com um meio sorriso. Coisas pequenas. Quero aprender a fazer sem improvisar demais. Miguel pegou num lápis e desenhou no verso do cartão de Antônio um pequeno esquema. Filtro da máquina vista em corte, setas mínimas, 3 palavras-chave. Quando desmontar, ponha uma toalha por baixo. Não precisa de peças novas se fizer devagar e limpar bem. Se encontrar resíduos, nada depressa. Passar em água morna e volta como novo na maioria dos casos. Explicou-me também um truque para não perder os parafusos minúsculos, um pratinho com um pedaço de papel onde anotar de onde vem, para não os confundir. Enquanto conversávamos, ouviram bater. Era Antônio com uma pasta fina. Desculpem a intromissão, disse entrando com a naturalidade de quem traz boas notícias. Na empresa estamos a tentar organizar pequenos encontros de bairro para quem quer aprender o básico da manutenção doméstica. Uma série de sábados de manhã, nada cansativo, fechar água, pequenos ajustes, segurança. Gostaríamos de fazer um aqui na zona e procurávamos um condomínio disposto a ceder o pátio ou uma sala comum. Pensamos que, se concordar, poderíamos começar aqui, dentro de 2 semanas. Encontrei-me a dizer sim antes de pensar direito na proposta. A ideia parecia-me boa, transformar pequenas ansiedades domésticas em oportunidades de aprender juntos. Antônio explicou que já tinham feito algo parecido noutro bairro, com boa participação. Levavam um banco de provas com peças velhas e novas, faziam as pessoas praticarem e no fim deixavam um manual impresso com diagramas claros. Nada de mensagens complicadas, só ferramentas para nos sentirmos menos à mercê dos imprevistos. Sentamo-nos à mesa e começamos a fazer uma lista prática. Cadeiras dobráveis do porteiro, uma extensão, uma régua com interruptor, um balde grande, rolos de papel absorvente, etiquetas adesivas, marcadores. Eu ofereci-me para preparar uma jarra de limonada e alguns bolinhos para quem aparecesse. Miguel propôs trazer feltros extras e parafusos de tamanhos diferentes, porque as cadeiras e gavetas são os mensageiros dos ruídos que estragam um dia. Rimos perante a seriedade com que tratamos os detalhes, mas era precisamente isso que me dava serenidade. Ninguém estava a reduzir os problemas a algo tolo, nem a transformá-los em montanhas.
O sol iluminava suavemente a pequena vila de Vila Nova da Rainha quando entrei na biblioteca pela manhã seguinte, o coração leve e a mente aberta. O aroma de papel limpo e madeira polida preenchia o espaço, trazendo uma calma quase religiosa. A diretora, Dona Isabel, recebeu-me com um sorriso acolhedor e apresentou-me 2 novos parceiros para a iniciativa, Renato e Elia. Renato era um homem de meia idade, de olhar atento e uma serenidade que parecia cultivada com o tempo. Elia, mais jovem, tinha uma curiosidade viva e uma destreza manual que se notava logo pela forma como colocava a caixa de ferramentas no chão. Embora fossem estranhos para mim, o modo como observavam a sala era familiar, quase como se buscassem caminhos, riscos e possibilidades ao mesmo tempo. Senti que este era um bom começo. Fizemos juntos um percurso pela sala de leitura, identificando pequenos problemas que poderiam ser resolvidos. 2 janelas que lutavam para fechar, tomadas elétricas com tampas frouxas, uma estante que balançava ligeiramente ao toque e um carrinho de livros que rangia como se estivesse cansado. Renato anotava tudo meticulosamente num bloco, enquanto Elia desenhava pequenos esquemas nas margens. Eu ia acrescentando etiquetas provisórias com frases simples: verificar junta, revisar parafusos, lubrificar rodas do carrinho. Cada palavra era um convite para encontrar o gesto certo, sem pressa. Enquanto imaginávamos a disposição das mesas para a tarde de trabalhos manuais, percebemos que faltava uma extensão elétrica. A biblioteca tem uma, mas é curta, comentou a diretora. Descemos juntos ao pequeno armazém, rodeados por caixas etiquetadas de forma incerta e cestos com materiais misturados. Lembrei-me dos passos que tinha aprendido: distinguir, organizar, decidir. Em 10 minutos, pusemos ordem na confusão. Renato mostrou-me como enrolar o cabo para que o fio não se desgaste. As coisas duram mais se o descanso também for bem pensado, comentou com um sorriso. Guardei essa frase como um amuleto. À tarde chegou com seu ritmo tranquilo. Famílias, estudantes, um avô com uma rádio antiga que já não tocava e uma senhora com um ventilador de mesa de grelha instável apareceram. Não prometemos milagres, mas oferecemos atenção cuidadosa e movimentos precisos. Renato guiou a verificação das tomadas com uma lâmpada de teste, explicando calmamente a diferença entre uma tomada solta e uma ficha gasta. Elia dedicou-se ao carrinho rangente, ensinando um rapaz como limpar e aplicar lubrificante sem exagerar. Eu distribuía etiquetas e marcava os passos, servia água, perguntava como tinham ficado a saber do encontro. O momento mais comovente foi com uma menina que olhava seriamente para a antiga rádio do avô. Não podíamos abrir ali, mas Renato fez um pequeno desenho da rádio por dentro num papel quadriculado, explicando com palavras simples para que serviam os botões e por que a poeira gosta dos cantos escondidos. A menina levou o desenho à boca como se fosse uma concha e guardou na mochila. O meu coração alargou-se. Às vezes, o cuidado começa com um papel bem explicado. Quando tudo terminou, ficamos só nós 3 a arrumar. Elia recolheu os parafusos sobressalentes, colocando-os em saquinhos com as medidas anotadas. Renato passou um pano seco nas mesas para não deixar gotas de óleo. Eu organizei o cartaz primeiro passo, calma perto da entrada, para que o recado fosse o último a ser visto por quem entrava e o primeiro para quem saía. A diretora agradeceu-nos e sugeriu repetir o encontro no mês seguinte. Aceitamos com gosto e deixamos um papel para recolher pedidos futuros. Na manhã seguinte, enquanto preparava o chá, ouviram bater à porta. Era Elia, com uma bolsa mais leve e um caderno na mão. Passava para um controlo de cortesia, disse com a simplicidade sincera que já conhecia. Ontem apertamos 2 parafusos da estante. Prefiro verificar se assentaram bem e nivelá-los, se for preciso. Também imprimi uns lembretes para deixar na biblioteca. Convidei-o a entrar para beber água e descemos juntos. Contou-me que gostava da ideia dos encontros porque aprenderá muito a observar os avós a consertar o mundo com gestos pequenos. Falou sorrindo, mas percebi que era verdade. A verificação foi rápida e positiva. Os parafusos estavam firmes, a estante já não balançava. Deixamos os lembretes com a diretora e, a subir as escadas, Elia notou que a porta do quadro de avisos do condomínio estava difícil de abrir e que o cartaz interno estava desbotado. Perguntou se podia dar uma olhada. Entreguei-lhe uma chave de fendas do meu pequeno kit e em poucos minutos a porta abriu e fechou sem protestos. Escrevi uma folha nova com letras claras e fixei-a por dentro. Eram gestos pequeninos, mas sentia que estávamos a tirar pedrinhas dos sapatos de toda a gente. Naquela tarde recebi uma chamada de Renato. A voz dele, calma como sempre, disse que no dia seguinte passaria com alguns materiais para um teste na janela da sala de leitura. A chuva de ontem à noite destacou uma junta cansada. Se concordar, venho com uma escada e uns perfis de borracha para mostrar uma substituição segura.
Aceitei com prazer. Adorava como ele apresentava as coisas, sem urgência, com cuidado. Às vezes, não é preciso fazer logo, é preciso fazer bem. O dia seguinte chegou com o céu claro. Renato trouxe uma escada leve e uma bolsa com juntas e uma fita métrica. Pouco depois, Eli apareceu com um rolo de fita adesiva e um nível. Cumprimentamo-nos como quem está do mesmo lado numa pequena missão. Abrimos a janela com cuidado. A junta inferior mostrava pequenos cortes. Renato explicou como medir o canal, cortar a nova junta sem esticá-la e inseri-la com as costas de uma colher de madeira para não marcar o material. Segui os passos, e no fim, fui eu a pressionar a última parte no lugar. A janela fechou com um som limpo que parecia um obrigado. Quando acabamos, Eli a fixou com um pedaço de fita adesiva e uma inscrição à data da intervenção perto do aro, junta substituída hoje. Assim, daqui a 6 meses, saberemos se é tempo de verificar outra vez, disse. Aquela prática de deixar rasto útil parecia-me uma forma de gentileza para com o futuro. No entanto, quando pensávamos que tudo estava resolvido, a luz da sala apagou-se. Um clique breve no corredor e silêncio. Sem alarme, só a lâmpada fluorescente acabara sua corrida. Trocamos um olhar sereno. Nada de pânico. Renato sugeriu verificar o quadro elétrico. Encontramo-lo no canto do arrumo. Ele mostrou-me como ler as etiquetas, identificar o interruptor geral e o diferencial. Quando acontecer, respire e leia, disse. Muitas vezes a solução está à mão, mas é preciso ordem na cabeça para ver. O diferencial não tinha disparado, só a lâmpada tinha morrido. Elia foi buscar uma lâmpada de reserva ao armazém. A diretora notou o modelo para ter uma extra e em poucos minutos a sala voltou a iluminar-se. Aquele pequeno imprevisto transformou-se numa lição de clareza. Nos dias seguintes, a notícia espalhou-se. Alguns vizinhos perguntaram se podíamos fazer uma sessão rápida no pátio para arrumar caixas de correios soltas e puxadores que rodavam no vazio. Aceitamos. Desta vez, para variar, chegaram 2 rapazes do 4º andar com luvas e curiosidade. Renato guiou pacientemente. Elia passava os parafusos certos, eu anotava os nomes de cada caixa e verificava que tudo voltasse ao lugar. Uma senhora do 1º andar trouxe uma bandeja de folhados. Um menino escreveu "obrigado" com giz perto das escadas. Era uma forma simples de estar juntos e funcionava. Num dia, enquanto preparava a lista do supermercado, notei que a janela da cozinha deixava entrar ar num canto. Pensei no que tinha aprendido e, em vez de ignorar, marquei no calendário, verificar janela. Fui à loja, comprei uma junta semelhante à usada na biblioteca. Voltei para casa, segui os passos e resolvi o problema. Não foi tanto o conserto que me deu alegria, mas sentir-me capaz de escutar a casa e responder com gestos adequados. Uma semana depois, a iniciativa na biblioteca repetiu-se. Havia rostos novos e outros já vistos. Um rapaz trouxe uma mochila com um fecho difícil. Não era exatamente uma reparação doméstica, mas Elia, com seu olhar prático, ensinou a limpar os dentes do fecho e a alinhar o cursor com uma pinça. Renato fez um pequeno discurso sobre a importância de saber quando parar e pedir ajuda. Nem tudo se conserta sozinho, nem tudo deve ser arranjado imediatamente. Escolher não forçar também é uma decisão cheia de sentido. Assenti com força, identificava-me naquela ideia de medida. No fim do dia, ao guardarmos as mesas, Renato perguntou se eu queria ajudar a criar um manual para o bairro, uma espécie de caderno partilhado com fotos dos passos básicos, espaços para anotar datas e dicas de onde encontrar materiais sem gastar muito. A ideia parecia-me ótima. Propus escrever as partes sobre preparação e segurança, e acrescentar exemplos de etiquetas úteis para não esquecer pontos sensíveis. Elia disse que desenharia alguns mapas dos percursos para atividades frequentes, como verificar juntas ou escolher o óleo certo para dobradiças. Parecíamos um pequeno grupo de trabalho e sentia-me parte de algo limpo e concreto. Ao regressar à casa à noite, passei pela porta da varanda e abri-a quase por hábito. Movia-se com gentileza. Recordei o sentido de segurança que tanto procurara de 1000 formas diferentes, muitas vezes sem encontrar porque o buscava em grandes eventos ou promessas grandiosas. Estava ali, na rotina bem feita, na paciência de apertar um parafuso até o ponto certo, no saber isolar o ruído de fundo. Aqueles encontros com Renato e Elia, tão diferentes mas acordados num princípio simples, ensinar sem fazer sentir ninguém em falta, estavam a transformar-me. Uma tarde até cometemos um erro, marquei um encontro no pátio, mas esqueci de pedir a extensão elétrica. Percebemos tarde demais. Por um momento senti a velha vontade de inventar desculpas, mas disse simplesmente a verdade e pedi 1 minuto para encontrar solução. Elia acompanhou-me ao arrumo do porteiro.
Juntos, escolhemos uma extensão com... Nunca pensei que uma simples torneira a pingar pudesse desencadear uma mudança tão profunda na minha vida e na da minha comunidade. Mas, mesmo com todo o progresso e a sensação de pertença que estava a crescer, havia algo que me inquietava. Um pequeno detalhe que, até então, ninguém tinha reparado, nem eu própria. E esse segredo começou a emergir numa tarde chuvosa, enquanto revia as notas do nosso manual e preparava o encontro seguinte. Estava sozinha em casa, a organizar as etiquetas e a verificar os materiais, quando me apercebi de uma pequena mancha escura no canto inferior do armário da cozinha, precisamente onde tínhamos feito a última intervenção. A mancha parecia insignificante, quase invisível à primeira vista, mas algo no seu tom, na sua forma, não me deixava tranquila. A princípio pensei que fosse apenas umidade residual, mas à medida que observava, percebi uma textura estranha, quase como se algo estivesse a crescer ali, escondido do meu olhar distraído. Entrei em pânico por um momento. Será que a infiltração tinha regressado? Será que tínhamos falhado? O que poderia significar isso para casa, para a segurança da minha família? O pânico deu lugar a uma curiosidade que não me largava. Decidi investigar mais a fundo, mas ao mesmo tempo senti um receio quase paralisante. E se aquilo fosse um problema maior do que eu podia enfrentar sozinha? Lembrei-me das palavras de Antônio e Miguel, do seu jeito tranquilo e paciente, e da força que encontrei ao pedir ajuda. Mas agora sentia que precisava de algo mais, algo que ultrapassava o simples conserto dos canos ou a substituição de juntas. Precisava de respostas, de entender o que estava realmente a acontecer por trás daquela mancha. E, por mais que tentasse, não conseguia afastar a sensação de que havia algo oculto, algo que ainda não tinha sido revelado. Resolvi ligar Antônio, mas antes disso, quis fazer uma última coisa. Tirei fotos da mancha e tentei notar qualquer padrão, qualquer coisa que pudesse ajudar a explicar o mistério. Foi então que, no reflexo do vidro da janela, vi uma sombra que não deveria estar ali. Um movimento súbito, uma forma indistinta que desapareceu antes que pudesse compreender o que era. O coração disparou. Estaria minha casa a esconder mais do que problemas hidráulicos? Ou seria apenas a minha imaginação a pregar-me partidas? Sem querer revelar o medo que me invadia, enviei as fotos e uma mensagem a Antônio, pedindo ajuda urgente. Enquanto esperava pela resposta, o silêncio da casa parecia tornar-se mais pesado, quase sufocante. A sensação de estar sozinha aumentava, mas também percebi que aquela inquietação era o sinal de que algo maior estava para acontecer. Algo que podia pôr à prova tudo aquilo que construímos juntos. E, nesse momento, percebi que a verdadeira história estava apenas a começar. A pergunta que pairava no ar era clara e implacável. O que é que a minha casa estava a tentar dizer-me? E estaria eu preparada para ouvir a resposta? Nunca pensei que uma simples torneira a pingar pudesse desencadear uma mudança tão profunda na minha vida e na da minha comunidade. Mas, mesmo com todo o progresso e a sensação de pertença que estava a crescer, havia algo que me inquietava. Um pequeno detalhe que, até então, ninguém tinha reparado, nem eu própria. E esse segredo começou a emergir numa tarde chuvosa, enquanto revia as notas do nosso manual e preparava o encontro seguinte. Estava sozinha em casa, a organizar as etiquetas e a verificar os materiais, quando me apercebi de uma pequena mancha escura no canto inferior do armário da cozinha, precisamente onde tínhamos feito a última intervenção. A mancha parecia insignificante, quase invisível à primeira vista, mas algo no seu tom, na sua forma, não me deixava tranquila. A princípio pensei que fosse apenas umidade residual, mas à medida que observava, percebi uma textura estranha, quase como se algo estivesse a crescer ali, escondido do meu olhar distraído. Entrei em pânico por um momento. Será que a infiltração tinha regressado? Será que tínhamos falhado? O que poderia significar isso para casa, para a segurança da minha família? O pânico deu lugar a uma curiosidade que não me largava. Decidi investigar mais a fundo, mas ao mesmo tempo senti um receio quase paralisante. E se aquilo fosse um problema maior do que eu podia enfrentar sozinha? Lembrei-me das palavras de Antônio e Miguel, do seu jeito tranquilo e paciente, e da força que encontrei ao pedir ajuda. Mas agora sentia que precisava de algo mais, algo que ultrapassava o simples conserto dos canos ou a substituição de juntas. Precisava de respostas, de entender o que estava realmente a acontecer por trás daquela mancha. E, por mais que tentasse, não conseguia afastar a sensação de que havia algo oculto, algo que ainda não tinha sido revelado. Resolvi ligar Antônio, mas antes disso, quis fazer uma última coisa. Tirei fotos da mancha e tentei notar qualquer padrão, qualquer coisa que pudesse ajudar a explicar o mistério. Foi então que, no reflexo do vidro da janela, vi uma sombra que não deveria estar ali. Um movimento súbito, uma forma indistinta que desapareceu antes que pudesse compreender o que era. O coração disparou. Estaria minha casa a esconder mais do que problemas hidráulicos? Ou seria apenas a minha imaginação a pregar-me partidas,
Sem querer revelar o medo que me invadia, enviei as fotos e uma mensagem a Antônio, pedindo ajuda urgente. Enquanto esperava pela resposta, o silêncio da casa parecia tornar-se mais pesado, quase sufocante. A sensação de estar sozinha aumentava, mas também percebi que aquela inquietação era o sinal de que algo maior estava para acontecer. Algo que podia pôr à prova tudo aquilo que construímos juntos. E, nesse momento, percebi que a verdadeira história estava apenas a começar. A pergunta que pairava no ar era clara e implacável. O que é que a minha casa estava a tentar dizer-me, e estaria eu preparada para ouvir a resposta? A mensagem de Antônio chegou pouco depois, com a tranquilidade que já conhecia na sua escrita. Vou passar aí ainda hoje, não te preocupes. Vamos ver isso juntas. O alívio foi imediato, mas ao mesmo tempo uma ansiedade nova crescia dentro de mim, como se aquele encontro fosse mais do que uma simples visita técnica. Preparei-me para a chegada dele com um misto de expectativa e receio, arrumando a cozinha com um cuidado estranho, como se estivesse a preparar o palco para um momento decisivo. Quando Antônio entrou, trouxe consigo a sua serenidade habitual, um sorriso calmo e um olhar que parecia capaz de encontrar soluções mesmo nos problemas mais complicados. Sem perder tempo, dirigimo-nos ao armário da cozinha. Iluminou a mancha com a lanterna e passou o dedo pela superfície. Isto não é só umidade, disse baixinho, franzindo levemente o sobrolho. Aqui há algo mais. Pediu-me para abrir a porta do móvel completamente. Com a ajuda de uma pequena espátula, começou a retirar cuidadosamente a pintura e o revestimento afetados. À medida que a camada se descolava, apareceu um padrão inesperado. Linhas finas, quase invisíveis, que formavam um desenho irregular, como se alguém tivesse tentado deixar uma mensagem camuflada nas paredes da casa. O meu coração acelerou. Tu vês isto também, não é? Perguntei, quase sussurrando. Antônio assentiu, com o olhar a vaguear pela superfície. Nunca vi nada assim num trabalho de manutenção, mas isto parece mais um código, ou talvez um aviso. Enquanto ele falava, senti uma presença atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. O silêncio era pesado, carregado de algo que eu não conseguia ainda nomear. Antônio continuou a examinar a parede, tirando fotografias e anotando cada detalhe. Vou precisar de chamar o Miguel e talvez mais alguém. Isto é mais complexo do que pensávamos. A ideia de envolver outras pessoas trouxe um misto de conforto e medo. Afinal, quanto mais luz se fizesse sobre aquele mistério, maior poderia ser a verdade que estávamos prestes a descobrir. Decidimos fechar a porta do armário e preparar um plano. Antônio propôs uma inspeção mais profunda, com equipamentos específicos, e sugeriu que mantivéssemos o ambiente o mais calmo e organizado possível para não despertar mais surpresas. Concordei, sentindo que, apesar do medo, estava pronta para enfrentar o que quer que fosse. Depois que ele saiu, fiquei ali parada, olhando a porta do armário fechada, sentindo que aquela casa, que sempre fora o meu refúgio, agora guardava segredos que iam muito além de canos e juntas gastas. A sensação era de que eu tinha cruzado uma linha invisível, e que a partir daquele momento a minha vida e a da minha comunidade nunca mais seriam as mesmas. Naquela noite, acordei várias vezes com a sensação de que algo me observava, ou talvez fosse apenas a minha mente a tentar decifrar o enigma que começava a se desenrolar. Perguntei-me se Antônio e Miguel estariam preparados para o que iriam encontrar, e se eu própria conseguiria manter a calma quando a verdade viesse à tona. O que eu ainda não sabia era que, ao aceitar ajuda e abrir a porta para a descoberta, estava também a abrir caminho para uma série de acontecimentos que testariam não só minha coragem, mas a força da comunidade que juntos começamos a construir. A pergunta que agora ecoava em mim era: estaria eu pronta para o próximo passo?